Inundações repentinas atingiram partes da Arábia Saudita, pois chuvas fortes foram registradas em todo o reino desde a semana passada. A Arábia Saudita é conhecida por seu clima hostil, com pouca chuva, sendo um conglomerado de terras majoritariamente desérticas e parcialmente áridas. Já se inscreva no canal, deixa o like, vamos começar. Geografia. 14º maior país do mundo, com uma paisagem total de 2,14 milhões de quilômetros quadrados, não possui um único rio permanente. Se você acha que já ouviu tudo, relaxe, porque estamos apenas começando. Dissemos anteriormente que a Arábia Saudita é um país com muito pouca chuva. Agora vamos ser específicos. Historicamente, o país nunca viu uma precipitação anual de mais de 150 milímetros. Isso precisa ser uma proporção melhor. Por causa disso, uma grande parte da Arábia Saudita tem sido majoritariamente seca, restando apenas uma pequena parte da região sudoeste para o plantio. Mesmo até o final da década de 1960, o país ainda registrava apenas 400 quilômetros quadrados de terra fértil. Isso é 0,5% de todo o país. Neste ponto, você pode se perguntar como os cidadãos sobreviviam em termos de produtos agrícolas. Bem, a resposta é plausível. Antes de o país começar a experimentar um avanço no aumento de terras agrícolas, os cidadãos sobreviviam principalmente plantando pequenos campos com culturas locais. Em contraste, todos os outros alimentos necessários que não podiam ser plantados eram importados. Naquela época, estreitas faixas de linhas costeiras eram a única área de plantio e apenas algumas culturas, como tâmaras e vegetais, eram cultivadas. Com um país tão grande, essa limitação não era uma boa notícia. Represa de petróleo. Agora vamos falar sobre a milagrosa represa de petróleo, um elemento crucial no aumento surpreendente de terras agrícolas na Arábia Saudita. Embora o país carecesse de água, ele definitivamente precisava de mais. De fato, a Arábia Saudita acaba por ser um país com a maior reserva de petróleo do mundo. Bem, como dizem, Deus deposita algo em cada um que os torna especiais. Isso se mostrou verdadeiro para a Arábia Saudita quando, em algum momento de março de 1934, uma grande quantidade de petróleo bruto foi descoberta em um campo de petróleo de uma represa. A represa foi tão profunda que atingiu uma profundidade de 1.440 metros. Assim, o país logo se tornou detentor de cerca de 17% das reservas de petróleo identificadas no mundo. Essa reserva foi estimada em cerca de 75 milhões de barris de petróleo. Então, com a riqueza em recursos petrolíferos, o governo saudita pensou que poderia fazer mais, e assim, começou o processo do milagre do rápido aumento das terras agrícolas. Avançando para o presente, a Arábia Saudita agora pode ser adicionada às 7 maravilhas do mundo moderno. Isso porque o que costumava ser um centro de importação de alimentos agora é um centro de exportação de trigo, tâmaras, produtos lácteos, ovos, peixes, aves, frutas, vegetais e até flores. Mas como a sorte de um país que era quase todo deserto mudou de importador de alimentos para exportador de alimentos? Processos estratégicos. Os sauditas estão fazendo algo que não sabemos? Embora pareça assim, o fato de as terras desérticas da Arábia Saudita estarem se transformando rapidamente em terras agrícolas férteis não é mágica. Enquanto alguns fatores contribuintes foram pura sorte, uma porcentagem maior das causas desse fenômeno surpreendente resultou de uma combinação de planos e ações deliberadas realizadas pelo governo saudita. Mas o que exatamente eles fizeram? Bem, fique atento enquanto eu te levo através dos processos estratégicos juntamente com as ocorrências afortunadas que transformaram um deserto em terra fértil. Primeiro, eles investiram maciçamente em tecnologia. Isso porque equipamentos tecnológicos eram necessários para fornecer tudo o que transformaria terras desérticas em terras agrícolas férteis. Portanto, o Estado agrícola da Arábia Saudita foi transformado por meio de um investimento maciço em programas que promovem a tecnologia agrícola moderna e elementos de infraestrutura rural. Sendo um país imensamente enriquecido com petróleo, o governo da Arábia Saudita não ficou sentado e relaxado. Em vez disso, eles canalizaram os recursos da nação para desenvolver terras férteis para o povo. No início de sua empreitada de investimento, o governo se concentrou intensamente no estabelecimento de instalações para a produção de laticínios, carnes e alimentos de aves.
Em 1985, a nação já havia alcançado autossuficiência com produtos como carne, leite e ovos. Eles não só eram autossuficientes, mas também se tornaram grandes exportadores de produtos agrícolas. Além disso, durante esse período, houve uma produção maciça de leite, que totalizou cerca de 1.800 galões por vaca anualmente. Produção de alimentos. Fazendas foram estabelecidas em locais tanto em terra quanto no mar. A criação dessas fazendas de peixes levou à produção de frutos do mar, entre os quais os camarões foram altamente enriquecedores para o país. Consequentemente, a Arábia Saudita se tornou um grande exportador de camarão para países como Japão e Estados Unidos. As vendas da raça de camarão Black Tiger foram particularmente bem-sucedidas. Agricultura. A Arábia Saudita tornou-se o segundo maior contribuidor de ajuda alimentar na ONU. É definitivamente bom estar na Arábia Saudita agora. Outra coisa que ajudou na rápida melhoria do estado agrícola do país foi a disposição do governo em apoiar os agricultores locais. Uma das maneiras pelas quais eles fizeram isso foi fornecer empréstimos sem juros e serviços de suporte técnico aos agricultores. Além disso, os agricultores tiveram acesso a água, combustível e energia de baixo custo, além da importação livre de impostos de matérias-primas e maquinário que auxiliavam na agricultura. Além disso, o governo foi sábio e generoso o suficiente para oferecer benefícios atraentes aos investidores, isentando parceiros de empreendimentos estrangeiros do pagamento de impostos por até 10 anos. As regulamentações de investimento estabelecidas em abril de 2000 ofereceram incentivos adicionais. Nada disso teria sido possível sem os esforços do Ministério da Agricultura do país, que fez políticas favoráveis para ajudar os agricultores locais. O Banco Agrícola Saudita continuou a fornecer empréstimos sem juros e subsídios para ajudar os agricultores a obter os melhores resultados possíveis. Organizações de silos de grãos e moinhos de farinha foram estabelecidas em 1972, responsáveis pela compra e armazenamento de trigo, construção de moinhos de farinha e produção de ração animal. A construção de rodovias modernizadas conectou as regiões agrícolas aos principais mercados. O governo também realizou projetos de capital intensivo que apoiaram os agricultores com altas necessidades de capital, ajudando a diversificar a economia. Além disso, apoiou programas de pesquisa destinados a produzir novas culturas alimentares, aumentar a produtividade das culturas e encontrar novas maneiras de torná-las resistentes a pragas. Agricultores locais e cientistas também colaboraram em instalações de pesquisa agrícola em várias universidades do país. Literalmente, todos se empenharam.